Vamos para Brasília agora conversar com nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, quais são os primeiros e principais desafios do presidente eleito? Bom dia. É isso, muito bom dia. Olha, diga, a nova equipe aí da transição desembarca aqui em Brasília na quarta-feira, chefiada por Onyx Lorenzoni, né? Essa equipe vai receber do presidente Michel Temer um resumo do que está acontecendo no governo, né? E os chamados papagaios, e que os economistas chamam de esqueletos dos armários. Imediatamente, o desemprego no Brasil é muito alto, a informalidade altíssima, e isso provoca dificuldades, inclusive, no caixa. A informalidade não contribui, né? Então, além do desemprego que beira aí os 14 milhões de brasileiros sem emprego, e além dos chamados desalentos, né, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, o Brasil precisa urgentemente conter os gastos públicos, tanto da folha de pagamento, quanto dos gastos mesmo, que estão aumentando, apesar da arrecadação estar menor. Olha, para se ter uma ideia, o orçamento para o ano que vem já prevê um déficit ali de mais de 130 bilhões de reais, 130 bilhões de reais. Esse orçamento será revisto agora nesta fase de transição, mas o principal mesmo problema é na economia. Aí, depois desse controle da economia, é que o governo pode pensar em outras áreas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que inclui aí também nesse pacote da economia, mas a coisa de porte de armas e tal, isso é depois. O principal mesmo é a defesa da economia do país, e por isso mesmo Paulo Guedes vai desembarcar aqui em Brasília, já pronto para enfrentar esta crise e esses dados que já estão prontos aqui no centro de transição. Ô Trindade, o futuro ministro da Casa Civil vai ter um papel fundamental nessa tarefa aí conciliatória de formar uma base sólida para que as reformas sejam tocadas adiante no novo governo que se inicia no dia 1º em 2019. É papel crucial aí do ministro da Casa Civil estabelecer esse equilíbrio aí de forças para que o governo consiga alguma base para governar. É um cargo estratégico, um cargo de extrema importância. Antes de eu passar a bola para o Joel e para o Naloc comentarem aqui a esse respeito do que você já iniciou, que avançou um pouco no teu comentário, Zé, vamos ouvir uma reportagem, vamos acompanhar uma reportagem aqui da Marcela Lorenzetto. Coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni declarou que o presidente eleito vai levar a humildade para o Palácio do Planalto. De acordo com o deputado federal reeleito, a campanha não teve um grande marqueteiro. Em entrevista exclusiva a Felipe Moura Brasil, o político disse que Bolsonaro conquistou os brasileiros porque não fez promessas, só falou de princípios e valores. Minutos antes de saber o resultado das urnas, Onyx Lorenzoni afirmou que Bolsonaro governaria pelo exemplo. Ele é uma pessoa que vai levar, se Deus quiser, para dentro do Palácio Planalto, essa humildade, essa alegria e essa esperança espontânea que o povo brasileiro tem, mas muito aferrado aos seus princípios, aos seus valores, né? Vai ser um governo decente, vai governar pelo exemplo. Apontado como futuro ministro da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzoni garantiu que vai trabalhar onde Bolsonaro o colocar. Eu sempre digo que eu sou instrumento primeiro de Deus e depois sou do time. Se ele me escalar, onde ele me escalar eu vou jogar, né? Vou trabalhar pelo projeto que ele lidera, né? Já me deu a atribuição ainda na quinta-feira, né, de coordenar o processo de transição. Nesta semana, o deputado, acompanhado de Paulo Guedes e do general Heleno, prováveis ministros na gestão de Jair Bolsonaro, viajam a Brasília para iniciar formalmente o processo de transição do governo. Tá aí, vamos lá. Joel, Naloc, essa liberdade aí que o Bolsonaro fez referência, né? Diz que teve aí, terá para escolher esse ministério, pode fazer a diferença. É algo novo já naquele modo que a gente está acostumado na política, do toma lá da cá, enfim. Como é que vocês enxergam essa liberdade aí alardeada pelo Bolsonaro na escolha do seu
time aí? Eu não vejo muita possibilidade dele escapar de uma aliança aí com o Centrão. Até queria que o Zé Maria falasse mais sobre isso, de uma aliança muito parecida com a que o Temer fez. Talvez a gente tenha, o governo Bolsonaro seja um governo Temer que vai dar certo, né? Porque vai conseguir aprovar a reforma da Previdência, então a gente vai ter um retorno, uma regressão à média, né? A economia vai subir provavelmente ano que vem por causa da aprovação da reforma da Previdência. Então a gente vai ter um otimismo maior que teve no governo Temer, mas eu acho que os partidos e os políticos que participarão do governo não serão muito diferentes dos atuais. Não vai ter como escapar disso, né? A gente vive num presidencialismo, ele precisa aprovar reformas. E é bom até que a gente vai ver o mito Bolsonaro se desfazendo, provavelmente, né? Porque a gente vai ter algum escândalo de corrupção, algum escândalo de alguma denúncia sobre o passado, né, a vida pregressa dos ministros, e as pessoas vão aos poucos, é melhor já ir se decepcionando, né, com isso tudo. Ué, mas como que a gente sabe que vai haver alguma denúncia de corrupção? Pelos partidos, né? Você tem Magno Malta ali. Mas não relacionada ao Bolsonaro. Isso não que seja possível afirmar nem que vá haver, como também não é possível afirmar que não vai haver, né? Olha, eu acho que pode, pelo menos baseado no que a gente tem sobre os partidos. Com o Bolsonaro, eu acredito que não, é verdade. Mas ele chega com uma ficha corrida limpa, né? Sim, mas o governo não é só uma pessoa, né? O governo são centenas aí, que estão falando de 20 mil cargos comissionados. Quem que vai ocupar esses cargos todos? O PRTB do Levi Fidelix? Vai faltar liberal, né? Se os liberais quiserem ocupar esses cargos, vai faltar liberal no Brasil para ocupar isso tudo. Então, quer dizer, acho que aos poucos a gente vai se Eu, na verdade, estou sendo contraditório aqui, porque por um lado eu estou dizendo que vai ter um otimismo no Brasil ano que vem com a economia, a gente vai ter um gráfico em V, né? A economia vai subir depois de uma longa queda, mas vão sim ter denúncias, vão ter notícias ruins sobre o governo e uma desilusão política, sobre a política talvez pare no Brasil. Ô Trindade, deve haver um cuidado aí na escolha desses notáveis aí, digamos assim, que vão compor os ministérios e os cargos estratégicos no governo do Bolsonaro. O que você pode dizer pra gente, Zé, com a sua experiência aí, quem é que pode ocupar? Ele já falou, acho que em 4 ministros, o Carlos Pontes, o astronauta, seria um aí que Marcos Pontes estaria ainda por confirmar a tua participação, mas o que você pode dizer pra gente? Algum outro nome já é aventado aí no Palácio do Planalto, Trindade? Não tem assim nenhuma novidade, não. É mesmo, como disse aí o Onyx Lorenzoni, né? Na quarta-feira, esta equipe de transição começa a discutir, inclusive, nomes. São esses, o Paulo Guedes, né? Que deve concentrar toda a economia, fazenda e planejamento, e Onyx Lorenzoni, que vai ser o chefe ali na área política, que é uma área importante. Olha, Edgar, toda revolução, e esta foi uma revolução importante que não foi por armas, mas por votos, né? Mas é uma revolução. Ela provoca logo depois vamos dizer, essa decepção, porque todos esperam um lugar ao sol e não tem lugar para todo mundo. Não tem cargos, não tem governo para todo mundo que ajudou o Bolsonaro. Uma revolução é feita de muita gente, então uma decepção natural. Há uma boa vontade nesse momento, todos os mercados internacionais abriram em alta com relação às ações de produtos brasileiros, de empresas brasileiras, né? Há realmente uma boa vontade e logo depois uma decepção. Sobre a base dele no Congresso Nacional, a oposição está se organizando, o PT tenta ocupar essa posição aí de líder da oposição a Bolsonaro, mas a oposição não tem mais do que 150 dos 513 deputados. E ali ficam PSDB, PPS e MDB, né, como fiel da balança. Para onde esses partidos caírem é que fica a maioria, inclusive para aprovar emenda constitucional. Então, o PPS e o PSDB serão ali, e o MDB serão ali os partidos da dúvida sobre como será esse relacionamento. Agora, pode ter a certeza de que todo governo é assim mesmo, começa forte e tem que usar imediatamente esse capital das urnas para aprovar as mudanças, inclusive a reforma da Previdência. Depois começa a se erodir e as denúncias de irregularidades vão aparecer. Pode ser que não seja com relação a Jair Bolsonaro, mas os que gravitam aí do poder. O poder é muito sedutor e tem muito dinheiro, né? Valeu, Trindade. Fazer uma pergunta pro Zé, rapidinho, Edgar. Ô Zé, vai ter aquela tradicional troca de faixas no dia 1º de janeiro de 2019 entre Temer e Bolsonaro?
Vai, do parlatório, a previsão é de que Brasília vai ficar muito cheia, a Praça dos Três Poderes cheia. O presidente Michel Temer, eu tenho que dizer que está sendo muito forte aí nessa história da transição e sendo um estadista mesmo assim com relação à transição. Ele tem determinado abrir o governo, inclusive assinar medidas provisórias e outras medidas para o próximo presidente. Vai ser uma festa aqui no dia 1º de janeiro. Quem conseguir acordar a tempo, né, 1º de janeiro, vai assistir essa troca de faixa no parlatório ali na porta do Palácio do Planalto, logo depois que o Jair Bolsonaro subir a rampa. Tá certo, Trindade, obrigado pelas tuas informações, bom trabalho para você em Brasília. Eu queria pontuar rapidinho aqui também, Edgar, essa lógica que o Bolsonaro está anunciando, não vai fazer o toma lá da cá, né? Até agora, de fato, não teve, vamos ver se de fato ele vai manter isso para outros ministérios, mas o pouco que a gente tem até agora indica uma outra lógica, né? Ele não está, digamos, negociando cargos, mas ele está oferecendo cargos a quem já era próximo do projeto político dele ou ideologicamente próximo a ele. Ele não está procurando os melhores da área, digamos, vamos pegar o melhor cara da ciência. Não, ele vai pegar o Marcos Pontes, que não tem grande relevância na ciência nacional, mas é alguém que ideologicamente e politicamente estava perto dele. Parece que essa é a lógica, essa é a alternativa que ele trouxe. Ao invés de negociar apoios, está loteando o governo nos pouquíssimos cargos que ele já anunciou com gente que já era politicamente e ideologicamente próxima dele. E não fazendo aquela ideia dos notáveis ou o que é que fosse. Sim. Por enquanto isso também não se desenhou. Eu acho que tem um pouco do que você está dizendo na fala que o Naloc trouxe pra gente, né? Essa, digamos, facilidade nessa onda. Acho que você, inclusive, também comentou sobre isso, Joel. Essa facilidade, digamos, teórica, né? Que essa onda de tomada de posse pode acarretar, né? Dentro do Congresso. Parece que não vai ser bem assim com ele, porque o Congresso, por mais que ele tenha conseguido eleger vários deputados da sigla do PSL, por exemplo, puxados aí pelo fenômeno Bolsonaro, do outro lado tem uma oposição também estruturada e que vai se organizar e com uma força vai também fazer prevalecer a vontade dos eleitores que a colocaram lá, né? Exato, e MDB e PSDB vão ter um papel importante aí, que nem o Trindade pontuou, né? Porque são os partidos que podem fazer a diferença, por exemplo, na votação de uma PEC. Então vamos ver como é que eles vão se comportar. Eu tendo a achar que o PSDB neste momento está mais para ser situação, está favorável ao Bolsonaro do que oposição. E que tem um racha aí também, né? Porque o Dória, que lançou, vamos falar disso, lançou a campanha Bolsodória aí, né? Ele já falou, não, eu tô junto, sigo diante disso, né? Agora no governo do Bolsonaro. Mas outros quadros do PSDB importantes não sinalizam para esse mesmo lado.